que a Giandra, nesse final de semana, foi conversar com um homem que ele passa a ser um divisor, né, de águas aqui em Picos. Ele passa a ser um marco, porque ele passa a ocupar um posto que antes nenhum picoense tinha ocupado. Giandra Portela, conta pra gente que história é essa. A gente foi lá no 3º Batalhão de Engenharia de Construção, né, Visconde da Parnaíba, que foi instalado aqui em Picos em 1971. E durante esses 51 anos, nenhum picoense tinha comandado, né, o 3º BEC de Picos. Então ele foi empossado na sexta-feira e no sábado ele deu uma entrevista exclusiva para falar do sentimento, né, de estar recebendo esse desafio, e falou também dos projetos e da representatividade do 3º BEC aqui para o município de Picos e região. É o tenente-coronel José Alex de Souza Leal. Vamos acompanhar essa entrevista exclusiva. E a gente vai conversar agora com o novo comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Construção, o tenente-coronel José Alex de Souza Leal, o primeiro picoense a sentar na cadeira de comandante do 3º BEC de Picos. Olá, comandante. Primeiramente, eu quero agradecer o senhor por ter nos recebido e também parabenizar por esse novo cargo, né, essa nova responsabilidade. Muito obrigado, é um prazer recebê-los aqui no 3º Batalhão de Engenharia de Construção. Vamos apresentar para quem está em casa quem é o novo comandante do 3º BEC de Picos. Eu sou o tenente-coronel José Alex de Souza Leal, eu sou filho de Picos, nascido aqui no Hospital Regional de Picos em 1976, filho de Manuel Cesar de Souza, Maria Zélia Gomes Leal, tenho 3 irmãs e um irmão. Sou caçula da família. Sou casado com a Luciana Noêmia, ela é do bairro Umari, cerca de 1 quilômetro da casa dos pais dela, é a casa dos meus pais. Na Lagoa Comprida, né? Seus pais moram lá. Exatamente. E nós temos 3 filhas, Manuela, Gabriela e Giovana. O senhor já serviu, né, o 3º BEC de Picos durante um período de 2 anos e agora está voltando com esse novo desafio, com essa nova responsabilidade. Qual o sentimento, comandante? Exatamente, eu servi aqui em 2012 e 2013. Eu sou muito orgulhoso de ser natural de Picos, tenho muito orgulho da minha família, uma família simples, humilde, contudo que valoriza o estudo. Então, da minha família, eu sou o único que tive a oportunidade de estudar em colégio particular, contudo, quando fui para Teresina. Aqui em Picos eu estudei em todos os colégios públicos, então Francisco Santos, Justino Luiz, Marcos Parente, Vidal de Freitas, fiz o técnico de contabilidade no Premem. E em 93, minha família, minhas irmãs e meus pais se esforçaram bastante e pagaram um colégio particular para mim, para estudar em Teresina. Então cursei no Andréas Objetivo à época e após 2 anos prestei o concurso para ser oficial das Forças Armadas. Quis ingressar no Exército. Exatamente. Fui para Campinas, 96, de lá para a AMAN, para a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. Me formei em 2000. Então, muito orgulho de ser picoense e muito grato à Força Terrestre. Inclusive, quando o senhor foi nomeado, né, comandante aqui do 3º BEC, o senhor estava participando, né, de um curso já de formação de comando no Rio de Janeiro. Como foi que recebeu essa notícia de vir para cá? Com muita emoção e apreensão e, o que eu posso dizer mais? Muito entusiasmo. Aqui é uma obra, um batalhão com bastante obra, com bastante serviço, com uma carga de trabalho relevante para o município de Picos e para a microrregião, para os estados vizinhos. Então, é um desafio muito forte, mas, contudo, eu acredito estar preparado e confiante. A sua história está entrelaçada, né, com a instalação do 3º BEC aqui em Picos, né, que veio aqui em 1971, já está aí com 51 anos, já prestou diversos serviços, essa região de Picos, com a execução de diversas obras, né, importantes que causaram impacto aqui nessa região. O 3º Batalhão de Engenharia de Construção, ele é considerado o pioneiro da engenharia do Exército aqui no Nordeste. Na realidade, ele é fruto de transformações de outros batalhões de engenharia. Então, em 1942, ainda, o 1º Batalhão de Engenharia foi criado em Recife e, por várias transformações, tanto de sede quanto de denominação, ele aqui chegou em 1970 inicialmente e concluiu a sua instalação em 1971.
Então ele passou por Recife, por Petrolina, por Campina Grande e a última sede antes de vir para Picos foi Natal. Passou da denominação de 1º Batalhão de Engenharia para 1º Batalhão de Engenharia de Construção, 3º Batalhão de Engenharia Ferroviária e, por fim, 3º Batalhão de Engenharia de Construção, Batalhão Visconde da Parnaíba. E Picos foi escolhida justamente pela posição geográfica, né, por também passar aqui a rodovia transamazônica, né, que é bastante importante para poder, até a questão do escoamento de produções aqui, que é importante para essa região e para a ligação da integração de outros estados do Nordeste. Exatamente. Quando chegou aqui em 1971, as grandes operações de engenharia eram rodoviárias. Então, construção de parte de trechos da BR-020, trechos da BR-316 e trechos da Transamazônica, da 230. Vale destacar aqui que ele chegou em 1971. Em 1971, o município de Picos tinha aproximadamente 20 mil habitantes. Então, essas obras aqui, com mais a construção da sede, paralelo a isso estava construindo todo esse aquartelamento e as vilas militares, as casas, né, que nós chamamos de próprio nacional habitacional, para a gente morar, para os militares morarem. Então, vale destacar que em 1973, esse batalhão já tinha concluído 100 quilômetros de asfalto, ligando Picos a Valença. Essa obra fica clara a importância para a ligação, tanto com Teresina, né, São Luís e Belém. A gente está falando da questão do asfalto, né, dessa malha viária, mas também o terceiro BEC realizou diversas obras importantes, como a questão da barragem de Bocaina, também foi o terceiro batalhão. Falando um pouquinho do histórico do batalhão, né, da missão dele, no final da década de 70, não só o município de Picos, como o entorno, o sertão aqui, teve uma grande seca. E aí houve a necessidade de uma mudança de trabalhos. Então, o batalhão ele se voltou muito para questões de obras hídricas, para barragens e para açudes. Não só a barragem de Bocaina, que com certeza foi a mais importante e é um orgulho para nós picoenses ter ainda hoje a barragem de Bocaina, foi um dos maiores movimentos de terraplanagem realizados pelo Exército, concluída aí no início da década de 80, mas também teve açudes em Patos, em Vaze Alegre, tanto no Ceará, no Pernambuco e aqui no Piauí. Como a gente fala também da importância do terceiro batalhão, inclusive a questão da formação dos jovens aqui da região de Picos, né? Várias gerações já passaram aqui pelo terceiro BEC, e o terceiro BEC podendo dar essa oportunidade de aula de cidadania para esses jovens. Sem dúvida. Por ser uma unidade de engenharia de construção, a gente necessita de uma mão de obra qualificada. Então a gente, todo ano, entram 200 soldados, né? E eles podem ficar aqui até 8 anos e saem cerca de 200 soldados também. Então, esses 200 cidadãos picoenses que voltam ao convívio do município de Picos e da microrregião, aqui, em geral, saem todos capacitados. Então, nós temos importantes aqui operadores de máquinas caras, máquinas de difícil operação, como usinas de asfalto, escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, motoniveladoras. Então o soldado aprende tudo isso, sem contar a parte de laboratório, que é bem técnico. Na parte da vida vegetativa da unidade, precisamos dos soldados que operam os microcomputadores, que sejam motoristas, inclusive de várias categorias, com várias especialidades, produtos controlados, pacientes, pessoas. Além da parte de cozinha, né, nós confeccionamos alimentação, parte de hotelaria, nós temos hotéis aqui, então Eles vão sempre se capacitando, exatamente. Né? E todo ano a gente devolve ao município de Picos esses 200 cidadãos picoenses. A gente estava falando do que o terceiro BEC já realizou aqui na região de Picos. E agora o que vai realizar? Tem projetos, planos agora para o seu novo comando? Tem sim. Eu gostaria de falar algumas obras importantes. A gente falou um pouquinho da década de 70 das rodovias, falou um pouquinho da década de 80 da parte hidráulica, mas recentemente tiveram obras importantes no Pernambuco. Então, com o terceiro BEC, ele passou em Pernambuco de 2005 até 2016, 2017, colaborando com o projeto de integração do Rio São Francisco. Então, lá construiu um canal de aproximação, construiu uma barragem de areias, construiu várias rodovias de acesso à subestação de energia, isso tudo no município de Floresta, Pernambuco. Ademais, também entre 2005 e
2012, 13, na BR-101, fez toda a duplicação da BR-101, 50 quilômetros, em Goiânia, Pernambuco. Então, restaurando toda a camada de asfalto e realizando pavimento rígido, né, o cimento, duplicando a 101. Foram desafios importantes vencidos que contribuem para o grande acerto do terceiro BEC. Os projetos atuais. Atualmente, nós estamos no Maranhão agora. Nós estamos na BR-135. A BR-135 ela é bem relevante para o estado do Maranhão, quiçá para o Brasil, uma vez que é a única rodovia, né, a rodovia que acessa São Luís e o importante Porto de Itaqui, né, um dos maiores do Brasil. Então é um movimento intenso, nós estamos lá com 2 planos de trabalho. Então, um plano de trabalho de restauração de 16 quilômetros entre Bacabeira e São Luís. Plano de trabalho cerca de 50 milhões, com previsão de término no próximo ano. E também uma obra de restauração e conservação e manutenção, CREMA, né? Entre Bacabeira e Miranda do Norte, em torno de 75 quilômetros. O plano de trabalho é um pouquinho maior, 90 milhões, previsão término em 2025. Esses são os principais desafios na parte de infraestrutura rodoviária, mas temos outros. Então, o que se espera, né, do novo comando do 3º Batalhão de Engenharia de Construção, o 3º BEC de Picos, é muito trabalho pela frente, né, comandante? Com certeza, muita responsabilidade, mas eu me sinto confiante, me sinto preparado e acho que vai dar certo. Vai dar certo sim, a gente agradece a sua participação nessa programação especial que Picos comemora 132 anos. A sua participação foi muito importante, comandante, e a gente te deseja boa sorte, muita boa sorte para o senhor nesse novo desafio. Estamos à disposição. O 3º BEC, Clebson, tem uma representatividade muito grande para Picos, né? Como você falou, teve muitas obras, né? Tiveram muitas obras executadas pelo 3º Batalhão. Ele falou também dos projetos e o que chama a atenção também é a questão do impacto econômico do 3º Batalhão de Engenharia de Construção aqui de Picos. Para você ter uma ideia, por mês, só com a folha de pagamento do 3º Batalhão, são injetados 6 milhões de reais na economia aqui do município de Picos, né? Tem lá o efetivo está entre quase 700 homens que estão na ativa. Então, é um impacto, traz desenvolvimento para a cidade também. Então, a importância, a relevância, né, do 3º BEC aqui no município de Picos. Demais, importantíssimo. Tem alguns estudiosos e pesquisadores que apontam, inclusive, que foi com a chegada do 3º BEC aqui na cidade, no início da década de 70, a instalação em 1971, que Picos teria ganhado corpo nessa economia pujante, seria com a chegada do 3º BEC aqui também, porque veio empresas, veio indústrias e a cidade, de fato, ela passa a encorpar toda essa economia que nós reconhecemos hoje. Veio de Natal, né, Rio Grande do Norte, e a gente espera que fique por muito tempo aqui no município de Picos, né? E boa sorte aí para o comandante, primeiro comandante picoense a ficar à frente Lagoa aí do 3º BEC. Ele é aqui da zona rural, na Lagoa Zona Rural de Comprida, Picos, né? Zona Rural de Picos. Outra personalidade picoense também, essa do passado e que dá nome a vários espaços aqui na nossa cidade, é Josino Ferreira, a Praça do Museu. E você, picoense, que está acompanhando agora o Picos da Gente, você sabe quem foi Josino Ferreira? Janaína Costa foi mais uma vez para a rua conversar com a população sobre esse assunto. Pracinha, Praça do Museu, Praça dos Correios. Os picoenses deram vários nomes para esta praça, mas o verdadeiro é Praça Josino Ferreira. Será se eu vou encontrar alguém aqui hoje que saiba por que Josino recebeu essa homenagem? O senhor sabe quem foi Josino Ferreira? Josino Ferreira, não. É o nome dessa daqui, né? É o nome da praça, eu não conheci não. Não, eu sou filho daqui, mas não, só ouvi falar O nele. senhor sabe que é o nome dessa praça? Ah, sério, Josino Ferreira, a praça. Mas o senhor não sabe quem é ele? Não. Não nasci nesse tempo não. Mas o senhor sabe que o nome dessa praça é Josino, né? É Josino Ferreira. O senhor nunca nem ouviu falar dele? Não. Eu não nesse tempo eu não era nascido ainda. O senhor conhece Josino Ferreira? Não. O nome dessa praça é Josino Ferreira. É Josino Ferreira, é. Mas o senhor nunca ouviu falar? E Josino Ferreira? Já. O senhor lembra alguma coisa, alguma história? Não. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho para a senhora, que a gente está fazendo a matéria especial para Picos. A senhora sabe quem foi Josino Ferreira? Se eu sei? Não. O nome dessa praça é Josino Ferreira, né? Josino Ferreira, A é. senhora nunca soube nada sobre ele? Não.
Não vi falar, né? Se ela estiver assistindo, ela vai saber agora, né? O sorrisinho dela. E mais uma Acionamos vez. mais uma vez a nossa referência na história de Picos. Quem estuda a história picoense, todo especial está aqui com a gente, contribuindo sobre a história de Picos. Professor Igor Menezes, nos diga quem foi Josino Ferreira. Antes de chegar propriamente em Josino Ferreira, é importante falar um pouco da própria praça. Se você prestar atenção, durante muito tempo e até hoje, há uma diferença nítida entre a Praça Félix Pacheco e a Josino Ferreira. Enquanto a Praça Félix Pacheco sempre foi um espaço de sociabilidade, lá pelos anos 50, 60, você tinha ali sorveterias, lanchonetes, parquinhos, e até hoje, por mais que tenha comércio ao redor, ela continua com essa tradição. A Josino Ferreira, que na época era a Praça da Bandeira, não era Josino Ferreira, ela funcionava como um centro administrativo. Se você prestar atenção, de um lado você tem hoje uma creche, que é a antiga prefeitura. Por trás dessa creche você tinha um anexo que funcionava como Câmara Municipal, ou Conselho de Intendência, na época como chamava. Do outro lado os Correios e ao meio a Biblioteca Municipal e o Grupo Escolar Coelho Rodrigues. Então, basicamente, os principais órgãos públicos da cidade se concentravam ali. E por que Josino Ferreira? Aquele busto que está lá na praça, com o rosto do Josino Ferreira, não foi feito pelo poder público, ali foi a família dele, certo? Ele foi uma pessoa que viveu aqui em Picos, é picoense, no século XIX e faleceu no final dos anos 30. Tanto é que aquela Praça Josino Ferreira, ela já foi construída lá pelos fins dos anos 40, certo? Era só um terreno vazio ali, onde você via o grupo escolar, os Correios, e do outro lado, a prefeitura. Então, Josino Ferreira foi o primeiro promotor de Picos. Então, você que é do direito, você que se interessa pela história do direito, da justiça em Picos, tá aí o seu primeiro promotor, foi o Josino José Ferreira. Se alguém falar quem foi Josino, eu só sei que ele foi o primeiro promotor. Já, né? já é uma informação, né? relevante. E a outra questão, por que coronel? E aí nós vamos voltar lá para aquele conteúdozinho do 9º ano, 7ª série, a Guarda Nacional. Na época do Império, o Brasil não tinha um exército. E para evitar uma série de crises, o imperador deu patentes militares aos grandes latifundiários de cada região. Com o compromisso de que, em caso de revolta, na época, tinha acabado de se apaziguar a balaiada, a sabinada, aliás, a cabanagem, aquelas revoltas regenciais. Então, o imperador encontrou como uma das soluções criar uma guarda nacional. E esses latifundiários, em cada região, receberam o título de coronel de patente. E alguns, mesmo por luxo, por poder, compravam a patente do Império do Brasil. Então, esses coronéis que vão perdurar por toda a República Velha, eles vinham dessa Guarda Nacional. Porque, às vezes, perguntam, poxa, mas o cara não é militar, é um fazendeiro, é uma coisa. Aí você vê Rua Coronel Antônio Rodrigues, Rua Coronel Francisco Santos, Praça Coronel José. Por que coronel se eles não eram militares? Porque vem lá da Guarda Nacional e era um título hereditário, passava de pai para filho. É uma aula de história com o Igor, hein? Uma aula de história com o professor Igor Menezes. Exatamente. Então, assim, o Josino, ele tem essa representatividade no direito, ele fez carreira também fora, foi o primeiro diretor do hoje IFP. Ele foi secretário também. Foi secretário de Segurança, secretário de Fazenda, deputado provincial, né, representando o que hoje equivale a deputado federal. E ele também foi o responsável pela instalação no Piauí da Escola de Educandos e Artífices, que depois virou Escola Industrial, que depois virou Escola Técnica Federal, que depois virou Cefet, que hoje virou IFP. Tem um quadro dele bem grandão lá na entrada da reitoria do Instituto Federal do Piauí, porque ele foi quem instalou essa escola no Piauí, a mando do governo federal. Professor Igor Menezes, agradecer a participação do professor Igor Menezes, que mais uma vez brilhou com tanto conhecimento. Né, de conhecimento Picos da gente. Porque a gente, além de levar entretenimento, né, Geandra, música, dança, cultura, a gente também tem esse compromisso com essa missão da TV Cidade Verde Picos de levar conhecimento, resgatar história, né? fazer você de casa, com certeza, demais. E assim, se você
Quer conhecer mais sobre a história de Picos, sobre o passado de Picos? Não pode deixar de acompanhar também o Instagram do professor Igor Menezes, o @Picos das De Antigas. vez em quando eu tô lá pesquisando. Todo dia tem lá, alguma ó, coisa. história de Picos, postagem. E Fotografias antigas, bem Demais. curiosas, né? Como a era o gente Picos tem, de Jandra, antigamente. um cuidado muito grande, né? Porque assim, a gente cresceu ouvindo uma história saudosista e uma história política. Então eu procuro colocar no Instagram uma história social, uma história do povo picoense, das gentes picoenses, da mulher, do homem, da criança, do branco, do vendedor. Você fala da praça, mas uma vez eu levei os alunos para a praça, meus alunos do 7º ano, e perguntei, mas quem construiu a praça? Por que quem construiu a praça não aparece na praça? Então a gente tem que também levar essas reflexões. Então são textos, não é só uma imagem isolada. Nós temos o cuidado na construção da narrativa que é posta no Instagram, porque existe também a questão do lugar de fala. Vocês dois podem ter visto o mesmo fato, mas sua janela era uma e a janela dela era outra. Verdade. Não existe uma narrativa hegemônica, entendeu? Existe uma memória coletiva, mas existe também uma história individual. Então, a memória individual. Então, eu agradeço o convite da Cidade Verde, agradeço. Foi muita cultura junto aqui hoje, o pessoal muito talentoso, né? Tudo que eu vi aqui foi muito bonito, as meninas dançando, o grupo Admol, o balé, o pessoal do Guerreiros, as meninas, a Vanessa Vasconcelos com a moda local. Então, isso é importante, valorizar a picoensidade, valorizar a literatura, a música, o teatro, a dança, porque nós vivemos numa sociedade muito massificada e muito líquida. Por que líquida? Porque as relações são muito superficiais, são muito rasas. E por que massificada? Porque a gente tem uma mania de valorizar bastante aquilo que nos é externo, aquilo que não é produzido no nosso lugar, esquecendo da cultura e das tradições locais. Então, aquilo que se preserva, vive. Obrigado. Ok, professor, Maravilha, muito obrigada. é isso. O que é daqui, A gente vê aqui na TV Cidade Verde Picos. Obrigado, professor, pela participação.